Fala, povo, beleza? Primeiro vídeo aqui deste canal. Para quem me conhece dos outros canais que eu tenho no YouTube aí, você já sabe. Quem não conhece, meu nome é Henrique Andrade e esse canal que se chama Devaneios do Henrique é justamente para falar sobre isso. Sobre os meus devaneios e as ideias que eu tenho e, enfim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O vídeo de hoje, como vocês viram no título aí, é para falar por que, se você for uma pessoa boa, você deveria ser contra o Estado. Boa. Você deveria ser contra o Estado. Então vamos, o que eu chamo de uma pessoa boa? Todos nós conhecemos o conceito de moral, certo? Moral é, para simplificar bastante, conjunto de comportamentos que nós tendemos a achar corretos. Existem nuances nisso daí, existe toda uma diferença entre culturas e etc e tal, mas existe um mínimo, né, do que pode se chamar de moral. Você bater em criancinha, você sabe que é algo imoral, você, enfim, cometer atos violentos contra mulheres é algo imoral, pelo menos na nossa sociedade ocidental. Existem outras sociedades por aí que não consideram isso tão imoral. Coisas que nós, dentro dos nossos costumes, nós temos essa ideia de que isso é errado fazer. Então, sendo errado, é imoral. Certo? Diferente de bom. Captando a mensagem? Não sei se estou conseguindo ler aqui, mas enfim. Por que o Estado é algo imoral? E é impossível dele ser considerado moral. A ideia de escrevendo isso aqui é que eu consigo ir esclarecendo as minhas ideias também. O que é o Estado moderno, né? O Estado moderno, ele é um território. Você tem um espaço aqui, que é um território. O Estado tem um monopólio da legislação e da força neste território. Pedaço de terra, imaginem que esse quadrado aqui é um pedaço de terra. Esse pedaço de terra ele é dominado por uma organização. Essa organização nós chamamos de Estado hoje. E como que o Estado ele se financia hoje em dia? Ele se financia através de algo chamado imposto ou tributos. O imposto, pelo próprio nome que diz, ele é algo que você impõe às pessoas de pagarem, certo? Então você é obrigado a pagar isso aqui. Existem algumas justificativas, né? Aí vamos lá, justificativa. Você precisa, desde lá do Thomas Hobbes no Leviatã, de que o pessoal fala que, mas o homem é o lobo do homem. Essa era a tese do Thomas Hobbes, no qual, já que o homem, por natureza, ele é ruim, ele, em tese, viveria em conflitos. E aí, para se resolver esses conflitos e para tentar regular as desigualdades da sociedade, etc., você precisaria de um órgão mediador que ofereceria segurança e justiça e etc. e tal, para resolver esse conflito natural do ser humano, né? A justificativa é que você teria segurança, justiça e, enfim, serviços públicos. Vou botar aqui. E os serviços públicos são as coisas que você fala assim, tem coisas que não são nem aqui minhas da minha propriedade privada, que não são nem minhas nem de outras pessoas, mas você precisa de alguém administrando isso, você precisa de alguém, a rua que liga várias casas, isso aqui não é nem meu nem seu, sei lá, os postes que vão levar energia, isso não é nem meu nem seu, mas é uma infraestrutura que precisa ser feita, então você precisaria dessas estruturas públicas, né, que não é individual de cada pessoa, são coisas coletivas. Então você precisaria de um Estado cobrando imposto para oferecer esse serviço. Essa é a teoria que justifica o Estado. Isso inicialmente, e depois foram criando várias outras coisas. Você pode, em vários aspectos, falar assim, não, Henrique, mas você tem as pessoas que estão doentes e as pessoas precisam que se ofereça
a saúde gratuita ou escola gratuita para que as pessoas possam estudar, se elas não tiverem dinheiro, enfim, os deficientes, os que não conseguem se alimentar, e os que estão desempregados, e os pobres, os oprimidos, enfim. E tudo isso você precisaria de uma instituição, que no caso é o Estado, oferecendo isso daqui. E aí esse Estado, que tem monopólio em cima do território, ele cobraria imposto para oferecer isso daqui. Convenceram a gente de que isso está certo, tanto do ponto de vista legal quanto moral, lembrando que moral e lei não são coisas equivalentes, né? Escravidão já foi lei, tacar pessoas em câmaras de gás já foi lei, enfim, tem muita coisa que já foi lei por aí que não necessariamente é algo moral. Hoje nós temos uma convenção na humanidade de que isso daqui, segurança, justiça e serviços públicos, justificam essa situação aqui. Voltando para o nosso título do vídeo. Por que que se você for uma pessoa boa, você deveria ser contra o Estado? Existe uma coisa na natureza humana que quando você está mais longe, você sente menos o impacto real do que o que você está fazendo. A pergunta do ponto de vista moral. Imagina que você é essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui é a pessoa A. Tá dando para ver? Eu sou a pessoa B. Tá? Vamos supor que eu seja uma pessoa que esteja passando dificuldade, sei lá, perdi meu emprego, estou precisando de dinheiro, ou qualquer coisa do tipo. Você, sendo a pessoa A, você encontra com a pessoa C. Aí você vai chegar para a pessoa C e você vai falar assim, então, pessoa C, eu vou te obrigar a pagar para a pessoa B, que no caso sou eu no exemplo aqui, as despesas dela. Caso você não pague, eu te prendo, eu te bato, enfim, te mato ou qualquer coisa do tipo. Você, sendo a pessoa A, você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de chegar para um outro ser humano ao vivo e ameaçar ela? Essa pessoa não está fazendo nada. A pessoa C é uma pessoa pacífica. Ela é uma pessoa pacífica, ela não está fazendo nada de errado para ninguém, mas você acredita que ela tenha que pagar as minhas coisas, os meus problemas. Você estaria disposto a, sendo a pessoa A infligir violência contra a pessoa C, porque você acredita que eu esteja precisando do dinheiro? Você teria coragem de fazer isso? Você acha moralmente defensável você ameaçar a pessoa C para ela pagar os custos da pessoa B? Eu acredito que você, sendo uma pessoa boa, você não teria coragem nem você acharia certo fazer isso. Você poderia pedir, você poderia explicar a situação, né? Você chegaria aqui e aí você pediria, né? Falar, olha, o Henrique está passando pela situação assim, assim, assado, enfim, tem filho, tem tudo. O que você acha da gente contribuir com a situação do Henrique para a gente ajudar ele? Aí, caso a pessoa C concorde, ela voluntariamente vai tentar ajudar o Henrique, ou a pessoa B, no caso. A pessoa, ela entenderia a situação e falou, não, eu vou ajudar a pessoa B. Caso contrário, você está exercendo violência
contra uma pessoa pacífica. E a grande questão do Estado, ele é imoral e ele é impossível de ser defendido moralmente, porque, como a gente tinha desenhado na página anterior, né, o Estado é um território que ele precisa do imposto para oferecer aqueles outros serviços que a gente tinha falado. E o imposto, ele é exatamente essa situação aqui. Como diria o Milton Friedman, é o A e o B decidindo o que o C vai fazer pelo D. Essa pessoa aqui, ela vai obrigar essa pessoa aqui a pagar os custos dessa pessoa aqui. Mas como isso é pulverizado, então na verdade não é assim, você não chega para a pessoa C e você, de fato, obriga ela a fazer pelo B, na verdade isso é tudo muito longe, eles cobram imposto, eles fazem, eles dão esse dinheiro para a pessoa que você não conhece. A ameaça, ela não é imediata, né? Não é, você já vai tomar a porrada agora, não. Ele manda a cartinha lá, você paga e tal. Mas a evolução é essa. Se ele te manda a cartinha lá cobrando seu imposto, você não pagou o seu IPVA, sei lá, ele vai lá e vai te tomar seu carro. Se você resistir a essa segunda etapa e falar assim, não, eu não vou deixar você tomar seu carro, ele vai ameaçar levar você preso. E aí, se você resistir à prisão, ele te mata. Ele te obriga a sustentar o Estado através da ameaça da violência. Então, a pergunta que eu faço é justamente essa. Você consegue, dentro do seu raciocínio, em alguma situação, justificar a violência contra uma pessoa pacífica? Se você me disser que você acredita que seja moralmente defensável você infligir violência contra uma pessoa pacífica, eu não considero você uma pessoa boa. E acho que nem você mesmo vai se considerar uma pessoa boa, caso você seja uma pessoa boa. Ah, Henrique, mas você tem que entender que as desigualdades, etc. Tudo bem, essas são outras discussões que eu pretendo abordar em outros vídeos. Mas independente da situação, você consegue me afirmar que existe alguma situação que seja justificável e que você faria isso? Eu acho que é, então manda a polícia lá bater no cara. Não, você bateria no C para ele pagar as contas do B? Você, se você tivesse uma arma, você, ou sei lá, qualquer coisa que fosse passível de ameaçar a pessoa, você ameaçaria a pessoa e se ela não quisesse, você prenderia ela ou você mataria ela para que ela pagasse a conta do B? Se você não for capaz de fazer isso, você deveria ser contra o Estado, porque é justamente isso que o Estado faz. De uma forma muito elaborada, no qual ele cria várias etapas, é um monte de gente, aí ele cobra um imposto lá, isso vai para o Congresso, isso distribui, e a emenda, e vai um pedaço, e volta um pedaço, e tem isso, e tem aquilo, e tem o auxílio daqui, blá, 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 blá. Mas se você secar esse bagaço inteiro, o Estado, ele é algo que ameaça pessoas pacíficas com violência para se sustentar, com a justificativa de que ele está cuidando das pessoas. Aí isso nós estamos falando uma teoria muito bonita, a gente sabe que na prática não é bem isso. No final das contas, falta um acentinho aqui. E aqui também. O Estado é isso. Violência contra pessoas pacíficas. Você consegue defender isso de forma moral? Você faria isso de forma moral? De novo, se você defende que outras pessoas gerem violências contra outras pessoas que você não conhece, mas você não faria, eu estou perguntando se você faria. Se você não tiver coragem de fazer, você deveria ser contra o Estado. Então, este é o meu primeiro devaneio. Deixa aqui nos comentários se você acha que sim, você ameaçaria o C para ele pagar as contas do B, ou se não, realmente o Estado, a existência do Estado, como ele é organizado hoje, é indefensável. Beleza? Tchau pra vocês, deixa os comentários, like, se inscreve no canal se vocês quiserem. E é isso, meu povo. Falou!